Bom, quando me falam sobre liberdade, a gente tem que entender um conceito um pouco mais profundo. Liberdade não é poder fazer qualquer coisa. A gente sempre acha, né, que a liberdade, agora eu posso, né, eu tomo conta da minha vida, então posso fazer o que eu quiser, dormir a hora que eu quiser, comer o que eu quero, beber o que eu quero. A gente pensa nisso, né, sobre liberdade. Se a gente olhar na história, olha como que a liberdade é importante, né? Homens e mulheres, né, na nossa história morreram, entregaram a tua vida por liberdade. E a liberdade não é essa coisinha simples de fazer aquilo que o corpo quer, aquilo que o corpo deseja. Na verdade, isso aí você acaba vendendo a sua vontade para o teu corpo. Olha só, quando você, né, faz o que quer, quando você tem o conceito de liberdade como fazer aquilo que o corpo precisa, aquilo que o corpo deseja, você está, na verdade, aprisionado nos desejos do teu corpo. Então aí você não controla, né, a tua preguiça, você não controla a tua gula, a tua vontade de comer. Então isso não é uma liberdade. Liberdade, no conceito mais individual, se a gente for pensar, é você conseguir controlar o teu próprio corpo, né? Então a liberdade é quando você tem uma determinada, um determinado parâmetro, você tem um determinado objetivo e consegue alcançar aquele objetivo, porque você domina, né, de fato as suas vontades. Aí sim você tem uma liberdade. Então vamos supor, eu quero começar a criar um negócio do zero, eu quero começar a criar, né, uma empresa. Para eu ter essa capacidade de criar uma empresa, para eu ter a capacidade de criar os meus filhos, para eu poder, né, ter uma capacidade de entregar melhor no meu trabalho, eu preciso dominar o meu corpo. Então, quando eu domino o meu corpo, quando eu domino as minhas vontades, né, eu estou ali, né, todo dia com preguiça de acordar, então quando eu domino isso, aí sim eu tenho uma liberdade. Porque eu começo a escolher as coisas a partir da minha vontade primária, né? Aquela vontade de chegar a um objetivo, de chegar a uma conclusão. Eu quero um foco, eu quero determinar, eu quero criar a família, quero criar a minha empresa. Aí sim, aí eu controlo a minha preguiça, controlo, né, os meus desejos sexuais, controlo a minha gula. Aí sim a gente está falando de um conceito de liberdade propriamente dito. Isso é livre. Então, só há uma liberdade se você controla a tua vontade para aquilo que você, né, que a tua razão aponta. Quando a gente fala de liberdade de expressão, então eu posso falar qualquer coisa, eu posso, né, dizer, eu posso expressar qualquer coisa. Olha que interessante essa pergunta, né? Assim, eu posso falar, né, o que eu penso, o que eu quero, tá? Até um certo ponto, né? Evidente que a gente tem que ter, se a gente pensar de uma forma aberta, igual hoje, né, as redes sociais e tudo mais, eu posso falar o que eu quero, ok. Só que quando você fala o que você quer, você, né, tem que arcar com determinadas consequências, né? Então, quando você fala o que você quer, dependendo, aquilo pode ofender uma pessoa, fica parecido com a liberdade do meu corpo. Então, quando eu faço o que o meu corpo quer, imagina se eu quero andar pelado pela rua, né? Isso é uma liberdade, mas o que vai acontecer? Eu vou acabar agredindo as pessoas, né, de alguma forma, né, porque eu estou ali andando pelado pela rua, tem criança, né, tem idoso, pô, isso não está certo. Então, que liberdade que é essa? Então, é a mesma coisa, quando eu estou na internet e tal, e eu falo aquilo que eu quero, aonde que eu estou, né, quem que eu estou atingindo com isso? Então, olha que interessante, liberdade de expressão a gente pode ter, mas existe um parâmetro para isso aí, que é até o respeito do outro. É assim que você consegue sustentar de verdade a sua liberdade. Porque aí você respeita o outro. E isso é liberdade verdadeira, porque você fala determinada coisa sem ofender. Você fala determinada coisa sem agredir, né, sem agredir uma outra pessoa. É diferente quando você vai defender uma ideia, é diferente quando você vai defender uma verdade, né? Aí sim, você vai com um certo vigor, você vai com uma certa força. Mas então,
toma cuidado com isso. Liberdade de expressão não é falar qualquer coisa à torta e de direito, porque às vezes você está falando coisa, né, que nem é uma verdade. Às vezes você está falando uma coisa que é extremamente agressiva. Isso é um conceito de liberdade que esbarra aí dentro de uma ética, dentro do respeito, né? Acaba sendo uma liberdade, mas vale a pena mesmo, né, ter esse tipo de liberdade? Vale a pena mesmo você falar o que quiser, né, aonde que quiser, da forma que quiser, né? Pensa nisso.